Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Surreal. Eu sou Felipe Iori e hoje eu trouxe um problema aqui para vocês de raiz de i. Isso mesmo, i, o número irracional, né? Que é menos um. E aí, é difícil, é fácil o problema. Eu sei que ele foge um pouquinho do escopo né, de cálculo, que é alguns problemas que eu tenho trago aqui no canal, mas ele é um problema bastante interessante. Se você quer ter um pouquinho de uma aula sobre números complexos, então já dá play nesse vídeo que você vai ter uma ideia de como é que a gente vai mostrar isso para você, tá? E se você quiser saber mais sobre números complexos, é só depois deixar aqui nos comentários o que você quer saber. Bom, quando eu estou trabalhando aqui com a ideia de raiz de i, eu tenho que só observar que é a raiz positiva, né? Não é menos raiz de i. Isso é uma coisa que eu tenho que observar, né, lá para o final. E a outra pergunta que eu tenho que me fazer é: será que raiz de i é um número complexo? Ou seja, será que raiz de i vai ser um número z, né, que é da forma a mais bi também, né, para a e b reais? Ou não? O raiz de i não é um número, né, complexo. A raiz de i é uma outra coisa que não é complexa. É uma coisa que eu tenho que me perguntar, porque como é que eu vou resolver isso se isso não é um número complexo? E a resposta é que a raiz de i é um número complexo, sim. Eu tenho que descobrir que número complexo é esse. E aí fica um pouco mais fácil se você aceita a ideia de que pode ser complexo, porque eu estou buscando um número, que é o quadrado, da i. Tome cuidado que aqui eu também estou embutindo menos raiz de i, né? Na ideia de resolver, né? Na hora que a gente resolve, né, uma equação, a gente coloca o mais raiz de i e o menos raiz de i. Eu só tenho que pensar nisso depois, como é que eu classifico e tal. Mas antes de chegar nisso, toda vez que eu trabalho com produto de números complexos, essa forma escrita aqui, que é a forma que a gente define, né, números complexos, é essa forma aqui, tá? Ela é uma forma muito ruim de enxergar os números complexos para produto, porque ela me dá muito trabalho quando eu vou multiplicar dois números complexos, né? Você já deve ter visto isso em livros, né? Se a gente fosse multiplicar esse z aí que eu coloquei, que é genérico, por um outro número complexo tipo w, né? Esse produto é super chato de ser feito, né? Porque tem uma distributiva, enfim, um produto aqui com 4 elementos. É chato de fazer essa conta, né? E aí, curiosamente, existe uma maneira, uma forma de você encarar números complexos, tá? Que torna essas questões de multiplicação, de potência, de radiciação de número complexo muito mais fáceis, tá? Que é a maneira de você encarar eles como coordenada polar. Isso mesmo, coordenada polar. Se você nunca viu, eu vou te mostrar aqui hoje, né? Como é que é essa ideia. Imagina que você pega esse número complexo aí, tá? E ele é a mais bi, né? Então, eixo real, né? Eixo imaginário, como a gente representa, né? E aí você pegou o número complexo a mais bi e representou ele aqui como esse ponto, tá? Então a mais bi está representado como esse ponto aqui, tá? Então esse ponto ele não é a coordenada AB, né? Ele é A mais BI. É um pouco diferente a ideia, mas é a mesma ideia. Bom, se eu pensar que isso aqui é um ponto num plano, né? Eu posso pensar em ligar esse ponto até a origem, em ligar esse ponto até a origem, tá? Fazer essa conexão aqui, tá? E aí, com essa ligação feita, eu vou ter um triângulo aqui, né, que é formado pela altura, que é o B, o A e essa meia conexão até a origem. Né? Então eu peguei o meu número complexo, coloquei ele no eixo, nos eixos real e imaginário, lembrando que ele é uma soma, ele não é um par ordenado, né? Eu estou representando ele, mas ele é uma soma, e eu estou fazendo aqui um triângulo não é retângulo e, portanto, esse número complexo, seja lá qual é, ele tem uma distância em relação à origem, tá? Essa distância, que a gente sabe fazer a conta, né? Pelo teorema, né, de Pitágoras aí. Essa distância d aqui, né? Ela vai ser o quê? A raiz quadrada. Ela é sempre positiva, tá, gente?
de A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Essa distância D, tá? Normalmente a gente vai representar isso como ρ, né? Como alguma coisa assim, nos livros, né? De números complexos. Eu vou até chamar já direto da letra ρ, que é o mais usual do mundo aí representar, tá? Esse valor. É sempre lembrando, né, que esse valor, por ser raiz quadrada, ele é positivo, tá? Sempre distância em relação à origem é positivo, pode ser nula, né? Se o número for a própria origem, aí não tem distância em relação a si próprio, e portanto é nulo, tá? Mas além disso, ele tem uma questão de ângulo envolvida, né? Vou só melhorar aqui para que não, para que saia, tá? Erro é sempre positivo. Mas também tem um ângulo aqui envolvido, né? Que é esse ângulo θ aqui. Então esse número complexo pode ser visto, tá? Aí eu vou copiar isso aqui para a gente ir para a próxima página aqui. Esse número θ pode ser visto, colocando aqui, ó, como um número que representa o seguinte, né? Ó, ρ e θ. Vamos para seno e cosseno desse ângulo. Então vamos lá. Seno de θ. Seno de θ é o cateto oposto, né? Que é justamente a altura aqui, né? O oposto está aqui, né? Eu vou fazer aqui, mas já vou apagar. Ó, o oposto está aqui. Então é justamente o cateto oposto, tá? Que é justamente B, o valor de B aqui desse lado, ó, tá vendo? Então justamente aqui B, tá? Sobre a hipotenusa, que é o ρ. E o cosseno, por sua vez, é o cateto adjacente aqui, ó, tá? O cateto que está adjacente, ou seja, forma o ângulo junto com o ângulo, sobre o ρ. Então, A sobre ρ. Dessa maneira, né, o Z igual a A mais BI, ele é, na verdade, o A ρ cosseno θ, e o I vezes B seno θ, ρ seno θ. Tá? Que é o B. Colocando o ρ em evidência, isso fica cosseno θ mais I seno θ. E aí, resumidamente, a gente normalmente escreve, né, para nos facilitar, né, a gente escreve isso aqui de cis. Cis θ. Porque cis, C de cosseno, I de I e S de seno. Então, cis θ, tá? Muito lugar você vai ver escrito dessa maneira. Z igual a cis θ. Rho cis θ. Tá? Então, o número complexo A mais BI pode ser visto dessa maneira. Tá? Θ é o ângulo que ele forma, ρ é a distância do ponto à origem, que é a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado, que são números reais. Então, dá para fazer isso aqui, não tem problema nenhum, é sempre positivo, só para lembrar que é sempre positivo, tá? O que isso tem de vantajoso? Pô, isso tem muito de vantajoso. Porque se você pega aqui dois números complexos agora, né? Vou pegar o Z igual a um ρ cis θ, e eu pego aqui um W, que vai ter um outro cara multiplicando aqui na frente, né? Um outro ρ, né? Eu vou chamar aqui de rolinha, tá? Cis, um outro ângulo, tá? Θ, e aqui a gente chama de φ, ok? Rolinha cis φ, ρ cis θ, ficou maneiro, né? E aí eu vou multiplicar agora ambos. Olha o que acontece quando eu multiplico Z com W. Olha o produto disso, né? Bom, escrito dessa maneira, isso é cis θ, ρ cis θ, rolinha cis φ, que dá exatamente o quê, né? O ρ e o rolinha se multiplicam aqui, na frente, ó. Ficou lindo. Cis θ com cis φ é um outro produto que eu vou fazer aqui no cantinho, para vocês verem a mágica que isso dá. O que é cis θ?
é o cosseno, é uma abreviação de cosseno mais I seno θ. O que é cisφ? É uma abreviação de cosseno mais I seno φ. E quando você multiplica os dois, o cisθ pelo cisφ, quando você faz esse produto, esse é um produto em matemática de 2 termos por 2 termos, são 4 termos. Quais são os 4 termos que vão dar, né? Esse produto vai dar quanto? Então, o cisθ com o cisφ, tá? Esse produto, ele vai dar cosseno θ cosseno φ, os dois cossenos juntos, tá? E quando eu multiplicar o I seno θ por o I seno φ, o I ao quadrado é menos 1. Né? O I é raiz de menos 1. E aí a gente sabe que o I ao quadrado é menos 1. Então o produto de I seno por I seno dá menos seno cosseno. Seno, desculpa. Seno de um, seno do outro. Tá? Mas, e agora quando eu multiplicar o cruzado, é cosseno de θ seno φ, o I na frente, né? Os dois têm I, né? Posso botar o I em evidência. É cosseno θ seno φ, mais seno θ cosseno φ. Tá? Então, esse produto é formado por esses dois termos. Deixa eu apagar isso aqui, né? Que isso aqui eu já multipliquei, então não tem esse problema. E esse primeiro termo aqui, gente, é o cosseno da soma. Esse termo aqui, ó, de cima, vou botar em outra cor, né? Porque vai misturar. Esse terminho aqui, ó, que vocês estão vendo, é a fórmula, tá? De cosseno da soma. E esse termo que vocês estão vendo aqui é a fórmula de seno da soma. Então, 1 é o cosseno de θ mais φ, e o 2 é o seno de θ mais φ. Então, o produto de cisθ com cisφ, por incrível que pareça, esse produto, né, ele é o produto dos ρ's, né, ρ de um, ρ do outro, ρ rolinha, cis da soma. Sempre. Todas as vezes que estou multiplicando dois números complexos, você está multiplicando a distância deles até a origem e somando os ângulos. Isso é absurdo, porque isso já dá um conceito geométrico extremamente forte. Ó. Eu estou multiplicando dois números, eu estou multiplicando o tamanho e somando os ângulos. Olha só a representação disso aqui geometricamente falando, né? Então você tem o meu Z estava por aqui, né? Aí o que eu fiz? Eu medi aqui a distância dele até a origem, né? Fiz essa medida. Deu um ρ, né? E peguei esse ângulo, θ. Tá aqui o meu Z. Né? Vou escrever que é o meu Z aqui. Aí eu vou pegar outra aqui agora, que é o outro ângulo, que é o W. Vamos imaginar que o W esteja aqui assim, ó. Tá? Esse é o número complexo W. Aí eu vou pegar a distância do W até a origem, tá? Que é o rolinho aqui, né? E o ângulo, que é bem maior, né? Que é o φ, que é esse ângulo aqui da soma. Vai até aqui, né? φ. E o produto de Z para W é ficar rotacionando isso no eixo.
Ou seja, esse produto vai dar o produto desses tamanhos, então vai dar um vetor aqui resultante final, aqui. Ou seja, somou esse ângulo com esse, vai passar um pouquinho aqui, né? Vai dar aqui para baixo assim, ó. Vou fazer em outra cor, né? Vou fazer na cor verde mesmo, na cor preta. Fazer aqui, ó, para baixo. É o resultado produto, tá? Aqui é o Z vezes W. Aqui é o Rho rolinha, produto desses números positivos, sempre positivos, tá? E esse ângulo aqui, que começa lá atrás e dá essa volta completa até aqui, é a soma dos dois ângulos. Então, quando você multiplica complexo, você rotaciona os números. Eles estão rodando em torno do eixo real, né? Em relação ao eixo real. Sempre eles estão rodando. Então, voltando ao nosso problema lá inicial, que eu estou buscando um número que é o quadrado de i, né? Que seria a ideia de resolver, né? Tomando os devidos cuidados com a ideia do menos raiz de i aí, né? Eu só quero raiz de i positivo. Mas eu estou buscando isso, ou seja, se eu pego um número complexo genérico, que é o cis-θ, qualquer um, quando eu elevo ao quadrado, o Rho vai ao quadrado e o cis-θ dobra, porque eu estou multiplicando ele por ele mesmo. Então ele simplesmente dobra. O produto de Rho de um com Rho do outro é o mesmo Rho. Então dá Rho ao quadrado. E o cis-θ simplesmente dobra. Então quando você faz potência em complexo, você está com um problema muito mais fácil de resolver. Porque você está simplesmente multiplicando o ângulo que tinha originalmente pela potência que você tem. Você não precisa ficar fazendo, né, polinômio, binômio, de vários graus e tal, nada disso. Simplesmente é multiplicar o ângulo e vai dar o cosseno do novo ângulo. É isso. E aí, o i, né, gente? O i, nessa configuração de cis-θ, quem é o i, né? Nessa configuração de real e imaginário, o i está onde? O i está aqui, né? O i ele é 0 real mais 1 i. Né? O i ele é 0 real mais 1 i. Né? Então, qual é a distância do i, do número complexo i, à origem? É 1. Né? Então, o i nessa configuração ele é 1. Qual é o ângulo do i? Né? O i é 1 cis π sobre 2. Por que π sobre 2? Ué, porque o i está no eixo y, o i é imaginário puro, e, portanto, o ângulo para o eixo real é 90 graus, e 90 graus nós sabemos que em cálculo e que no mundo universitário é sempre π sobre 2, é sempre em radianos. Então isso, o i, né? O i, ele é cis π sobre 2. Ó. Cosseno mais i seno, tá? De π sobre 2. Ele é cis π sobre 2, o i. Tá? Exatamente esse cara. Então, quando eu faço Z2 igual a I, quando eu vou igualar aqui o Z2 com I, eu estou dizendo que o Rho ao quadrado cis 2 θ tem que ser igual ao cis π sobre 2. Tá? Então, o Rho ao quadrado é 1. Tá? Em particular, daqui eu tiro duas coisas, que o Rho ao quadrado é 1 e que o cis 2 θ é cis π sobre 2. Tá? Aqui eu tiro que o Rho é 1. Felipe, por que tu não botou menos 1? Lembra que Rho é a distância até a origem, nunca pode ser negativa, né? Então, porque isso aqui o Rho é positivo, tá, gente? É sempre positivo, então não pode ser negativo. E aqui eu vou resolver agora isso aqui, ó. Tá? Bom, aqui eu tenho que tomar muito cuidado, porque o cis 2 θ só vai ser igual ao cis π sobre 2 se o ângulo que está dentro é igual ao ângulo que está fora.
os ângulos de dentro são iguais. Só que eu estou trabalhando com seno e cosseno. E a gente tem uma vontade muito doida de como é que eu resolvo isso agora, né? Como é que eu termino? Vamos para mais uma aqui. Eu tenho uma vontade muito doida de pegar esse 2π e igualar com π sobre 2, já que é só isso que falta na questão. Não está errado em fazer isso, só que não é a única solução dessa equação. Ou seja, errado não está, mas você tem que considerar outros fatores. Quais são os outros fatores, né? O seno e cosseno ele se repete muito. Então, para cosseno com cosseno e seno com seno serem iguais, não basta os ângulos serem iguais, tá? Ou seja, o que é cis mesmo, né? Só para a gente lembrar, é que o cosseno desse ângulo, tá? Vai ser mais o i seno, né? Desse ângulo, são iguais ao cosseno do outro ângulo com i seno do outro ângulo. Esse aqui eu estava com preguiça e não coloquei o 2, né? Mas é a mesma ideia. Ou seja, isso vai dizer, tá, que o cosseno do primeiro é igual ao cosseno do outro, ao mesmo tempo que acontece o seno desse ser igual ao seno do outro, tá? Duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Tá? E por que isso tem mais de uma solução, né? Infelizmente, isso tem muitas soluções. A gente só tem que ver quais são as soluções diferentes. Mas, infelizmente, isso tem muitas soluções. Porque o cosseno e o seno se repetem muito, né? Mesmo a gente aqui já sabendo, né? Porque aqui eu estou sabendo que o cosseno de π sobre 2, eu posso fazer a conta, eu sei que ele é 0. E que o seno de π sobre 2, eu sei que é 1. Então eu estou, na verdade, com o cosseno de 2θ dando 0. Só que o cosseno de um ângulo dá 0 muitas vezes. Ele não dá 0 apenas no π sobre 2. Ele não dá 0 se fosse só π sobre 2. Ele dá 0 muitas outras vezes, porque ele dá 0 no menos π sobre 2. Também ele dá 0. Ele dá 0 no 3π sobre 2. O cosseno dá 0 sempre que eu estou com um múltiplo de π sobre 2. Então o problema é justamente esse, né? Que toda vez que eu der uma volta, isso vai acontecer. Como eu quero ter o cosseno dando 0 e o seno dando 1, tá? Então o ângulo que isso vai acontecer, então quem é o 2θ na verdade? O 2θ, na verdade, ele vai ser o π sobre 2, que é o de dentro, mais qualquer múltiplo de 2π. Qualquer múltiplo de 2π é uma resposta possível para esse problema, tá? Qualquer múltiplo que eu colocar de 2π, tá? Qualquer um inteiro. Funciona, tá? Então não é apenas o π sobre 2, né? Se eu der uma volta, dá também. Se eu der outra volta, dá também. E aí a questão é quais são os números que são diferentes aqui? Quais são os ângulos que são diferentes aqui, tá? E aí a gente tem o π sobre 4, né? O π sobre 4. E quando eu dividir por 2, esse cara vai dar só kπ, né? Com k inteiro. Quantos elementos tem esse conjunto, né? Esse conjunto aqui tem quantos elementos de fato distintos entre si? Porque os outros ângulos são distintos, mas quando eu aplico seno e cosseno, representa o mesmo elemento. Né? Então, quantos ângulos distintos eu de fato vou ter aqui para dar números complexos distintos, para não ficar rodando no mesmo eixo, né? Quantos caras distintos eu tenho? Então, quando k, por exemplo, for 0, né, quando a gente tiver aqui k igual a 0, eu tenho 1. Né? O k igual a 0 me dá 1. Um ângulo que é único, que é o π sobre 4. Quando k igual a 1, também me dá outro, que é o ângulo π sobre 4 mais π, né, que é 5π sobre 4. Tá? 5π sobre 4. Agora, quando k é 2, tá, eu já tenho o mesmo ângulo.
Porque eu tenho mais 2π. E isso daqui é o mesmo que o k igual a zero. Então, é igual k igual a zero. E toda vez que eu for pegar agora para cima, k igual a 3, eu vou ter um cara que é igual a esse cara aqui, que é o 5π sobre 4. E assim sucessivamente. E para negativo, idem. Então, apesar desses valores aqui serem diferentes, esse é diferente desse, esse é diferente desse, né, eles são voltas no mesmo. Eles são voltas no mesmo eixo. Não está fazendo diferença para seno e cosseno, eles são o mesmo número. E, portanto, o número complexo que eles fazem é o mesmo. Então, eu só tenho duas respostas, né? Quais são as respostas? É o cis com π sobre 4 e o cis com 5π sobre 4. Tá? Essas são as únicas duas respostas que eu vou ter. π sobre 4 e 5π sobre 4. Somente esses dois vão ser a resposta para o meu problema. E aí, claro que a gente poderia querer saber, né, que números exatamente, que valores são exatamente esses, né? O π sobre 4, a gente sabe que o cosseno e o seno, ambos, são raiz de 2 sobre 2, né? Então, um dos números aqui, que a resposta é a raiz de 2 sobre 2, o ângulo é 45, né? Então, seno e cosseno são iguais. Então, raiz de π, uma das respostas é essa, raiz de 2 sobre 2, e a outra resposta é o 5π sobre 4, né? 5π sobre 4, ele já passou dos 180 graus, então o seno e o cosseno estão no terceiro quadrante. Então, o seno e o cosseno são negativos, os dois são negativos, mas continua, né, tendo um ângulo ali de 45 graus, exatamente no meio, né? Então, a única coisa que muda é o sinal aqui, né? O menos raiz de 2 sobre 2, menos i raiz de 2 sobre 2. A única coisa que muda é o sinal, né? Então, menos raiz de 2 sobre 2, menos i raiz de 2 sobre 2. Então, olha que interessante. Eu estou fazendo a raiz de i e obtive esses dois valores e eu obtive por causa da potência que tem a ver com a gente ter observado a equação final. É muito mais fácil fazer radiciação, fazer potência, se nós observarmos a ideia de que o número complexo é cis um ângulo, ρ cis um ângulo, né? Nesse caso o ρ era 1, então só cis o ângulo, tá? E aí fica muito mais fácil a gente entender que sempre é possível fazer a conta dos números complexos. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz qualquer uma de qualquer outro número complexo. E sempre vai dar um número complexo. Tá? Espero que tenha ficado claro. E se você tiver uma dúvida, né, qualquer comentário, deixa aqui abaixo. Se você gostou, eu quero saber um pouco mais sobre você. Deixa aqui nos comentários o que você gostou, o que você achou e o que você quer saber mais. Bom, eu sou Felipe Iori. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Ótimos estudos!